Eita, Deus. Leve seu pensamento a Deus agora, vamos agradecer ao Senhor, né? Pai querido e amado, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, de comunhão aqui na tua casa. Pai, que o Senhor venha falar através da minha vida, Senhor. Senhor, que da minha boca saia palavras que o Senhor direcionar e não aquilo que o meu eu queira falar, Pai. É o que eu te peço, que o teu Espírito Santo possa me guiar em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis vos assentar. Eita, glória. Glória a Deus. Quero que os irmãos abram a Bíblia lá em Marcos, capítulo 16. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Amém? Vou ler do primeiro versículo lá. 16, diz assim: E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, o que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estiveram tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas ainda não estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém? Eu li todo o capítulo para dar uma estrofe. O meu é do 15 ao 19. Eu quero pegar essa parábola em que Jesus, ele fala para os discípulos: Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando o pastor mandou mensagem para mim, eu fiquei até assim meia, né? Falei, pregar assim para pouca gente mas pregar para a igreja assim é meio que uma responsabilidade, né? Eu falo até que quando a gente vai pregar assim é como se tivesse o estômago cheio de borboletinhas, que dá um nervoso, né? Mas aí eu falei: Senhor, eu não quero mais ficar negando, né? Não, deixa para outro dia, porque a gente é assim, a gente tarda o agir de Deus na vida da gente.
E como é um culto de crescendo em fé, essa parábola, eu quero dizer para os irmãos que quando eles não creram, não é porque eles não tinham fé, até porque Jesus disse que quando a fé pode ser pequena, mas ainda que seja de um grão, né, de mostarda, você ainda tem fé, né? Eles creram pelo momento da dificuldade que eles estavam passando, né? Eles achavam que eles ainda estavam em luto, porque eles não se lembravam que Jesus tinha dito. O momento do nervoso, chorando ali, triste, e estavam esperando que, né, Jesus fosse logo ter, mas eles já... A consciência deles estava lá, que Jesus tinha dito, ao terceiro dia eu ressuscitarei, né? Só que eles estavam tão tristes, é como nos dias de hoje. A gente está vendo acontecer, mas aquela angústia que está dentro de nós, que a gente deixa descer para o coração, ela não nos permite ver o que Jesus está fazendo na nossa vida. A gente fica ali incrédulo, a gente está vendo Jesus trabalhar, mas a gente está falando, será? Será? Não é será, não, é Jesus trabalhando. Se a gente tiver a fé do tamanho do caroço de mostarda, Jesus ele vai agir, né? Então, no decorrer da caminhada de Jesus, ele foi escolhendo os seus discípulos, né? Ele conhecia cada discípulo que ele foi escolhendo. E eles creram em Jesus, né? É tanto que André e Felipe, eles só ouviram João falar, eis aí, né, o cordeiro que tira o pecado do mundo, e eles já se apressaram rapidamente. Não, então vamos para lá, né, porque se ele está indo para lá, né, e foram atrás de Jesus. Jesus disse, o que tu queres? Não, onde é que tu mora, mestre, né? Disse para Jesus, Rabi, onde tu moras? Jesus disse, vem e vede, né? E eles foram e passaram ali o dia com Jesus, e quando eles saíram de lá, eles já saíram, ei, nós achamos o mestre, aquele que é o enviado de Deus, o Filho de Deus, né? Aí Pedro, na hora, acreditou, né? Pedro já foi lá, já verificar se era mesmo, né? E Felipe encontra Natanael e diz, né? Ei, Natanael, achei, né? Lá vem Jesus o Nazareno. Natanael, na hora, disse, e pode vir alguma coisa de Nazaré que seja boa? Mas pode, porque Jesus ele não veio para os doentes, mas para os que são os sãs. Eles veio para os doentes, né? E foi desde lá que Jesus ele veio confundindo, né? Ele veio de lá por quê? Porque ninguém esperava que ele viesse de lá, mas ele veio de lá para confundir, né? Quem crê continua, quem não crê fica pelo caminho. Aqueles que crê, eles vão ser salvos, vão ser batizados, eles vão levar a palavra, eles vão ganhar almas para Jesus, mas aqueles que não crê, eles vão permanecer da mesma forma. Eles vão continuar da mesma forma. Jesus, quando ele foi no decorrer com os seus discípulos, e cada parábola Jesus foi fazendo, né? Ali um milagre. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? A transformação, né? Então, quando a gente vem para Jesus, tem que haver uma transformação. Não vai ser de qualquer jeito, vai ter que haver a transformação. Veio a transformação, veio a mulher cananeia, né? Então, aí vai por diante. Jesus ele vai nos mostrando em cada parábola, né? Como é que a gente vai seguir, como é que a gente vai cada vez mais tendo fé. E a transformação da gente, é claro que não vai ser do dia para a noite, mas se a gente procurar se apegar em Jesus, dizer, Jesus está aqui, o meu coração diante de ti. Toma meu coração, Senhor, me transforma, toma minha vida em tuas mãos e me direciona, né? Cada ato que Jesus fez foi porque as pessoas, elas viam que Jesus estava passando e elas iam em direção de Jesus. Elas não ficavam paradas ali esperando Jesus ir ter com elas, não. Elas iam lá e diziam, eu vou porque eu tenho fé, né? Está todo mundo falando que ele cura, que ele transforma, que ele renova, que ele restaura, então eu vou lá. Eu vou, nem que seja a mulher do fluxo de sangue. Ela não foi para falar, mas ela foi para tocar. Não, se eu tocar nele, as vestes é tão santa que vai me purificar, né? E assim por diante. O cego Bartimeu, ele estava sentado, ouviu, quem é que está passando? Ah, é Jesus. Correu, largou a capa e foi atrás de Jesus. Então, a fé desse povo foi tão grande
que eles não queriam saber se eles estavam enfermos, se eles não podiam estar ali no meio da multidão. Eles queriam saber de ter Jesus, de ter com Jesus. Então, o dia de hoje não é nada diferente. Se a gente ficar esperando ali, igual eu falei para a pastora, a gente tarda o trabalhar do Senhor na vida da gente, porque a gente se acomoda. Não adianta eu querer a unção que a pastora tem, mas eu não querer passar pelo que ela passa. Eu não querer buscar, eu não querer estudar, eu não querer me aprofundar na palavra. Eu nunca vou ter, eu vou sempre ser a mesma crente no mesmo banco. Vou para a igreja, já tenho um compromisso. Opa, hoje tem culto, vou para a igreja. Ah, domingo tem culto, vou para a igreja. Vou até renunciar a outros lugares para me estar na igreja, mas não vai adiantar de nada se o meu coração for incrédulo, né? Então, eu preciso ter a fé dentro de mim. Eu preciso ter a fé que Jesus ele vai transformar, Jesus ele vai mudar, Jesus ele vai curar, porque se a gente acreditar que Jesus ele cura, ele cura. Não é a fé do meu irmão do lado que vai curar a minha vida, não. Ele pode me ajudar em oração, né? Mas eu tenho que me posicionar. Eu que tenho que dizer, Jesus, eu creio, eu não tomo posse dessa doença, eu não quero ela porque eu não vim para cá com ela. Quando tu me mandou para cá, tu me mandou limpa. Não foi assim. Quando Jesus ele manda o Espírito para a gente, ele não manda um Espírito ali capengando, um Espírito doente, não. Ele manda um Espírito para a gente puro, né? Então, a gente tem que cuidar, tem que... É difícil? Não, é difícil. Não é fácil você dizer, ai, eu sou crente, é fácil, vamos. Não. Se eu disser isso para alguém, eu estou sendo uma mentirosa. Então, eu tenho que dizer, vai ter batalha, vai ter luta, mas nós temos que nos posicionar como verdadeiros guerreiros de Cristo. Temos que ir mesmo e dizer, Jesus, se tu está comigo, eu vou. Tem que fazer como Moisés. Deus disse para ele, Moisés, vou mandar um anjo aí. Ele disse o quê? Vou não, Deus. Se tu não for comigo, eu não vou. Porque ele sabia que o anjo ia, algumas coisas o anjo ia fazer, mas o anjo não ia fazer tudo o que Deus fez. Eu costumo dizer para as meninas, eu falo, olha, eu não aceito esse negócio de que eu vou sofrer no deserto. Eu vou sofrer se eu quiser. Se eu for para o deserto só. Se eu for para o deserto com Deus, eu não vou sofrer. O povo passou 40 anos no deserto, mas quem sustentava o povo? Era Deus. Tinha nuvem de dia, tinha nuvem de noite. O povo não estava só. Eles estavam no deserto, mas eles estavam com Deus. Nenhum momento Deus deixou o povo passar fome. Nenhum momento o povo de Deus adoeceu. Os sapatos não se gastavam. Por quê? Porque Deus estava com eles. Então, eu vou, Senhor, para o deserto, mas eu não aceito ficar no deserto só. Se o Senhor permanecer comigo, amém, né? Porque se você for, é uma escolha sua. Não é uma escolha de Deus. A gente vai ter que passar aprovações, a gente vai ter que passar muitas coisas ainda no decorrer dos anos, antes que Cristo venha buscar a amada igreja dele. Mas a gente não é obrigado a passar só, porque nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus grandão, um Deus que tudo é perfeito. Nada que Deus fez é imperfeito, tudo é perfeito. Então, nós temos que nos levantar e nos posicionar. Dizer, Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu estou capengando, eu estou fraca, mas, Senhor, me restaura, me cura, Senhor, me fortalece. Porque se eu ficar só ali capengando, choramingando, não vai acontecer nada na minha vida. Eu vou permanecer do mesmo jeito. E eu até falei para a pastora ontem, eu até me surpreendi, porque eu falei, pastora, muitas vezes eu recebi vários convites para pregar, mas eu não tenho, assim, aquele, né? Eu até brinco, eu falo, às vezes, eu até vou falar com alguém, eu tenho uma palavra pesada, e eu falo que quem tem que ter a palavra pesada é o pastor, que vai repreender a igreja, né? Mas eu estava até falando para o Paulo, o povo espera um avivamento, mas eles não buscam pelo um avivamento. Nós temos que nos posicionar e buscar o avivamento verdadeiro de Cristo para a nossa vida. Nós temos que nos unir, porque nós somos uma família. A partir do momento que você aceita Jesus, nessa ou em qualquer outra casa de oração, você se torna da mesma família. Então, se a minha família tem alguém que está passando por algo, eu vou sofrer junto com ela, né? Então, nós temos que viver em união. Se o meu irmão do lado está sofrendo, eu vou sofrer junto com ele.
né? Se o da esquerda também está passando por dificuldade, eu vou passar junto com ele, porque nós somos uma família. Família briga, se esculacha, mas no final, se você for botar a mão neles, vira ali né? Então, nós temos que cada dia mais nos unir e buscar o avivamento. Quando aquela palavra da célula ontem, eu até falei para a pastora, uma palavra muito boa, porque Jesus, quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, ele não saiu para curar aquela mulher. Ele saiu para curar a mais nova. Mas ele curou aquela mulher, ele nos deu 2 exemplos. Um, que a fé dela moveu ali céus e terra, porque ela nem poderia estar lá no meio daquele povo, porque ela era tida para aquele povo como imunda, né? Mas ela disse, eu vou buscar a minha cura. Não quero saber quem está ali, quem está aqui. E eu creio que ali no momento da dificuldade, todo mundo queria pegar em Jesus. Estava um espreme. Quem não quer pegar num homem de Deus, né? Vamos lá, não, só se pegar. E todo mundo ali querendo pegar em Jesus. Aquele monte de gente, ela foi se metendo no meio e não estava nem aí, pegou nas suas vestes. E foi curada. Então, a fé dela foi muito grande. Ela não ligou ali se as pessoas iam ficar gritando, ei, vai para lá, sua imunda, não sei o quê. Mas ela foi. Se ela ouviu, ela não deu nem ouvidos. Ela continuou. E também Jesus ele nos mostra que nós que já estamos na presença dele, que nós que já estamos no caminho deles, se há uma fagulha, se há alguma coisa no nosso coração que nos prejudique e que pode prejudicar o outro, nós temos que ser curadas. A igreja tem que ser curada. Para quê? Para ir buscar as novas lá fora para trazer para Cristo. Curar também. Então, eu falei, essa palavra é muito linda, pastora, porque quando a gente toma essa palavra, a gente analisa, pensa, estuda, e se a gente deixar ela vir ao encontro do nosso coração, nós vamos ver que isso é uma verdadeira, como se diz, isso é muito, muito forte na vida da gente. Nós vivemos dentro da igreja, no tempo que eu e o Paulo, nós congregávamos ali numa igreja, nós fomos enviados para lá, e muitos dos obreiros, eles não aceitavam a gente porque a gente era novo convertido, assim, né? Era recém-chegado na igreja. E, na verdade, a gente era novo convertido mesmo, que, igual nós falamos, pastor, nós vamos porque o senhor está mandando. Mas tem muita coisa assim na Bíblia que a gente não entende ainda. O pastor disse, é assim que vocês vão aprender lá no meio. E a gente foi, e várias pessoas, elas não aceitavam a gente, né? Mas a gente ficou lá. E aí, um dia eu, orando, eu falei bem assim, a gente tinha convidado um pregador para pregar lá, e eu falei, Jesus, eu não quero mais ficar aqui, me tira daqui, né? Essas pessoas, elas não respeitam, elas afrontam, né? E eu não quero ficar aqui, me tira daqui, pai, por favor, me tira daqui. E o pregador, quando ele chegou lá, ele foi pregar, e no final da pregação, ele falou, olha, eu não vim aqui trazer essa palavra, mas eu estava vindo no caminho e o Espírito Santo ele me deu essa palavra. E eu quero te dizer que foi Deus quem te colocou aqui, e daqui tu só vai sair quando Ele te tirar. E aí, na mesma hora, eu falei, meu Deus, comecei a chorar, assim, porque não é fácil você estar ali, e pode ser em qualquer lugar. Eu falo para os meus filhos, é na escola, é no trabalho. Aonde você for, você é cristão, você sempre vai encontrar algo que queira abater a sua fé, que queira lhe tirar da presença. Não adianta. Então, você tem que levantar a cabeça e continuar. Dar ouvido à voz do Espírito Santo e continuar. E aí, eu fiquei ali, sabe, e comentando com uma pessoa que ela é crente há muito tempo já, né? E aí eu falei para ela, né, que eu estava orando e falei que eu não aceitava mais ficar ali. Jesus, eu não quero mais, eu não aceito ficar aqui, né? Aí ela olhou para mim e disse bem assim, tu falou desse jeito? Eu falei, uma oração. Ela falou, não, mas não se fala assim com Jesus, não pode falar assim com Deus. Eu falei, como fala com Deus? Eu falei para ela, irmã, se eu busco uma intimidade com Deus, se eu tenho intimidade, eu tenho liberdade. Se eu não tiver intimidade com a Anne, eu não posso ter liberdade para falar com ela, né? Então, eu busco uma intimidade com Deus, que é para mim ter a liberdade de falar para Ele coisas que eu não consigo falar para outra pessoa, né? Então, eu tenho que ter liberdade com o Senhor. Ela falou, não, mas não se fala assim. E aí, depois eu fiquei pensando, pela uma parte, tem muitas pessoas que vivem dentro da igreja há 20 anos e não tem mudança.
a vida é do mesmo jeito. Mas, por outras, você vê pessoas chegando hoje na igreja, com 1 ano, 2 anos, a pessoa já está lhe dando o seu tudo, né? Fazendo tudo na obra do Senhor. Por quê? Porque elas estão procurando uma intimidade com Deus. E cada vez que você se aprofunda, Deus ele vai lhe curando, né? Ele vai lhe curando do quê? De cicatrizes que vêm no decorrer. Porque a nossa caminhada, eu louvo muito a Deus. Quando eu oro, eu falo, Jesus, eu me arrependo de eu não ter ido logo para a tua presença, enquanto eu era mais nova. Eu perdi muito tempo da minha vida, né? Jesus ele me resgatou do mundo sujo e eu sempre falo, eu não quero voltar para aquela vida em que eu vivia, porque hoje eu conheço o verdadeiro amor. Eu conheço alguém que ele é suficiente na minha vida. Ainda que todos me abandonem, mas Jesus ele nunca vai me abandonar, se eu estiver ali persistindo, né? Então eu sempre falo, olha, não tem nada melhor do que você servir a Cristo. Claro que você, no decorrer da sua caminhada, sempre vai acontecer coisas que queiram lhe tirar da presença. Que queiram, sabe, lhe jogar para baixo. Mas você tem que entender que você tem um Deus vivo, né? Que enviou ali o Filho dele. Ele lhe amou, que enviou o Filho dele. Eu penso até, às vezes, eu até brinco. Eu falo, os meus filhos são de Deus. Eu falo, Senhor, são teus, faz a tua obra, a tua vontade. Mas aí, às vezes, você vê a criança doente, aí você pensa, meu Deus, não leva não. Mas não é de Deus, né? Mas você não tem coragem de dar o seu filho por qualquer coisa, você não tem. Já pensou Jesus, né? Veio, sofreu, e ainda assim, em vez de nós procurarmos fazer o nosso melhor, nós deixamos que as coisas do mundo, às vezes, atrapalham na nossa caminhada. Não quero dizer do mundo que você vai viver pecando, mas às vezes você deixa as coisas de Deus por qualquer coisa. Lá em casa, eu falo para os meninos sempre assim, não sei quem mandou no grupo, uma pastora que eu já tinha visto, né? Ela fala que a televisão, você assistir algo que não é assim, vamos supor, contaminoso, né? Você assistir lá algo contaminoso, você está permitindo que entre dentro da sua casa. Porque assim como você escuta um profeta e, às vezes, ali, muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Você está ali fazendo as coisas, mas você está escutando. Aí, daqui a acolá, você fala, glória a Deus, aleluia, eu recebo, né? Você está ouvindo ele profetizar, você acha que está lá no culto, né? Você recebe e aquilo, às vezes, lhe cura seu filho, cura seu irmão, vai curando. Então, da mesma maneira, as coisas que eu falo para os meninos lá em casa, eu falo, vocês têm que se libertar, porque o que é isso aí que vocês estão assistindo, né? Porque da mesma maneira que uma bênção entra na sua casa, uma maldição também pode entrar. E às vezes é só uma porta que o inimigo quer para nos dar uma rasteira, né? Para nos deixar distante do Senhor. E eu falo muito para eles, eu falo muito para eles que a gente tem que estar preparados, né? Porque qualquer hora é hora de Cristo ele vir buscar a sua igreja. E se eu não estiver preparada, se eu estiver dispersa, eu vou ficar. Né? De vez em quando eles estão lá e eu falo, ei, Laiane, se Jesus voltar agora, tu vai subir? Assim, né? Para ficar esperta, né? Eu vou subir, tu vai subir? Aí ela, tipo assim, né? Antes eles ficaram meio ali, não sei. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você já tem que ter a consciência que você já é salvo. Não tem que ter dúvida, não. Se você tiver dúvida, pode aceitar Jesus de novo. Porque está errado. Você tem que ter ali a convicção que você já está salvo. Porque nós não tem aquele que diga eu não peco. É mentira, ele já é um mentiroso, né? Então, nós pecamos, então nós temos que reconhecer e também pedir perdão, né? Eu costumo sempre falar, vocês já oraram quando eu vejo deitado, né? Vão orar e vão pedir perdão, porque se Jesus voltar e você estiver dormindo, vocês vão ficar. Aí eles pulam para um lado, pulam para o outro, né? Porque é assim. Lá em casa, antigamente eu obrigava mesmo. A Laiane, ela, acho que com 12 anos, ela falava, não quero ir para a igreja hoje, não. Aí eu me estressava, eu falava, o quê? Você vai para a igreja sim? Bora, vai se arrumar agora. E aí ela ia com a cara dela, né, com aquele pé dela, assim, que ela ia meia torta, e ia com uma raiva, mas hoje eles não falam, não. Hoje eles falam, nós não vamos para a igreja hoje, não, é? Então, eu acho que tudo é um ensino, né? Jesus, ele vem ensinando os discípulos dele até a subida dele para o céu, né? Ele fala que se crer, será salvo.
mas se não crer, será condenado, né? Ele deu poder para os discípulos expulsar demônio, curar enfermos, né? Só que tem um porém. Se eu não buscar, como é que eu vou expulsar um demônio? Como é que eu vou orar por alguém e vai ter a cura? Como é que eu vou chegar e vou falar da palavra do Senhor se eu não sei nem para onde vai, né? Então, eu digo, vocês têm que estar todo o tempo ali. Tipo, eu tenho muito medo assim de falar ao público. Eu sempre tive. Quando tu era do mundo, eu era do mesmo jeito. Eu sempre fui vergonhosa, sempre tremi. É tanto que quando eu estudava, às vezes os meus professores me passavam só porque eu chorava na hora de apresentar trabalho. Eu chorava, eles falavam, aí ia lá e me passava, né? Mas eu procuro sempre estar ali lendo, né? Porque o Paulo teve uma época que ele pegava muito assim, né? Logo no começo, assim, ele falava, você já leram a Bíblia hoje? Mas isso não interessa, né? Ele falava. E quando ele ia dar uma palavra, aí a gente estava por ali e tudo, ele falava, falar de Jesus para quê, né? Isso não interessa, né? Aí nós já ficávamos espertos, não, nós queremos ouvir, tá? Nós queremos ouvir. E aí ele sempre falava, olha, vocês procuram se apresentar como um obreiro aprovado, porque você nunca sabe que quando você vai estar num lugar, se alguém vai lhe chamar, ou se alguém vai precisar de uma oração. Lá em casa eu falo para os meninos, eu falo, sempre, se eu tiver com uma dor de cabeça, eu pego qualquer um. Que passar primeiro, eu falo, vem cá, ora aqui. Aí, desde a Pietra até a Laiane. Aí, mãe, ora, sabe por quê? Porque às vezes você vai estar lá na sua escola e alguém vai passar mal, você tem que colocar a mão e repreender. Porque você é filha de Deus, você é cristã. Você não serve a Jesus? Sirva, então. Você quer Jesus só para você ou quer levar por aí? Mãe, tenho vergonha. Vergonha? Não tenha, não. Taque a mão e ore em nome de Jesus, porque não é no nosso nome, é no nome do Senhor. Nós não viemos glorificar nós mesmos, nós temos que glorificar a Deus, exaltar. Eu sempre falo, Senhor, que cada dia eu diminua. Eu não quero, Senhor, ir levar a tua palavra e ficar falando lá, e eu, não. Eu quero falar as maravilhas que o Senhor fez, né? Porque Deus, ele nos deu muito ensinamento. Está aqui. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos ter na palavra de Deus. Deus, ele foi ensinando seus discípulos passo a passo, passo a passo. É tanto que quando Jesus foi, os discípulos, quando caíram, vamos nos trancar aqui, vamos fazer como o mestre fazia, né? Então, tudo que Jesus fez, os discípulos também fizeram. Por quê? Porque naquele momento, eles não acreditaram. Não apareceu só para tu, porque não apareceu para mim, né? Eles estavam incrédulos naquele momento. Mas foi o momento do desespero, que qualquer um pode ficar. Todos nós podemos ficar. Às vezes, Jesus está esperando nós nos posicionar, mas nós ficamos ali, será que Deus vai me curar? Será que Deus vai restaurar? Será que Deus vai salvar? Ei, creia, somente creia. Jesus, eu creio. Eu creio que tu pode salvar a minha família. Eu creio que tu pode restaurar o meu vizinho. Eu creio, Senhor, que tu pode curar ali o meu vizinho que está enfermo. Eu creio. Lá em casa eu tenho... A minha parentela, elas não são cristãs. Ainda, eu digo ainda. Hoje ainda eles não vieram, mas amanhã é outro dia. Amanhã é sempre outro dia. Quando eu dobro o joelho, eu sempre falo, Senhor, não foi hoje, mas amanhã é outro dia. E eu creio. E eu já vejo, é tanto que eu falo para a Priscila. Falo, Priscila, o Adriano é tão brabo, eu vejo ele pregando e falando, gente, quando a minha mulher foi para Jesus, eu queria esganar ela. Por quê? Porque a gente tem que crer. Porque se eu sirvo um Deus que eu tudo posso, então eu tenho que crer que Ele vai entrar na minha casa, vai restaurar a minha saúde, vai restaurar o casamento, vai restaurar a vida dos meus filhos, porque Deus, Ele todo o tempo Ele está ali. Quando, no decorrer, bem no começo da minha caminhada, eu falava sempre assim, Senhor, eu entro na Tua presença. Eu entro não, eu já estou, porque eu não sou tempo e morada do Senhor. Então, como é que eu vou entrar na presença dele? Ele já está dentro de mim, então eu já estou na presença dele. Não importa onde eu esteja, eu estou na presença do Senhor, né? E aí eu tinha muito esse costume. Para mim, eu falava, Senhor, tira isso de mim. Espírito Santo, me ajuda, tira isso de mim. E até que, né, foi
no decorrer dos anos, hoje eu já não falo mais assim, né? Se eu entro na tua presença, não, eu já estou na presença do Senhor, né? E aí eu sempre falo para os meninos lá em casa, eu falo, olha, Jesus, ele é a luz que brilha na nossa vida, né? Então, se Jesus é a luz que brilha em mim, Jesus, eu quero ser teu refletor. Aonde eu for, eu quero brilhar a tua luz, né? Eu quero que tu brilhe em mim e vá lá longe mesmo, ilumine aquele que está lá disperso. Então, a palavra desta noite, que a gente venha crer no Senhor Jesus Cristo. Se nós servimos um Deus que todas as coisas fez perfeita, então a gente não temos que aceitar aquilo que é imperfeito na nossa vida. A gente temos que nos levantar e buscar mais do Senhor. Não temos que estar disperso, não. Já pensou no momento desse disperso, né? O pastor falasse, leva uma palavra. Como que eu ia levar uma palavra, né? Se eu tivesse dispersa ali, se eu tivesse assistindo televisão, né? Se eu tivesse coçando, né? Eu ia estar lá dispersa. Mas não, eu falo todo tempo, Jesus, eu tenho medo, assim. Porque não é fácil você estar aqui falando da palavra de Deus, não. É uma responsabilidade muito grande. Porque Jesus, ele é tudo, né? Ele é tudo. Então, não é fácil você vir aqui, eu aceito e vou de qualquer jeito, não. Isso é uma coisa que a gente tem que ter ciência, que a palavra de Deus é coisa séria. Ela é profunda, né? Palavra que liberta, palavra que restaura. Então, nessa noite que nós venhamos crer que Jesus ele pode todas as coisas. Ele pode restaurar, salvar, libertar, curar. É só nós crer que Jesus ele vai lá e opera, né? Ele opera. O centurião, ele creu tanto que Jesus ele podia todas as coisas, que não foi nem preciso Jesus ir lá, né? Ele disse o quê? Jesus, eu também sou homem de autoridade, uma palavra basta, né? O meu servo está enfermo, mas me dá somente uma palavra. E na mesma hora, Jesus até se maravilhou, né? Porque muitos iam já com os enfermos, e outros iam, vem comigo, mestre, né? Vem comigo, mas ele não. Ele disse, eu não sou nem digno, Pai, de que tu entre no mesmo telhado que eu. Mas uma palavra, olha a fé desse homem. Então, que nós venhamos se espelhar nessas pessoas de fé, né? Que caminharam vendo ali Jesus fazer os milagres. Muitos ficaram pelo caminho, né? Muitos ficaram pelo caminho, mas aquele que ouviu e creu, esse daí com certeza está lá na glória, junto com o Pai, né? E assim somos nós. Quando nós verdadeiramente nos levantar e buscar, né? Buscar o quê que nós vamos buscar? Buscar mais, buscar a presença do Senhor, buscar a verdadeira face de Deus, buscar o avivamento do Senhor, porque cada dia mais se aproxima a vinda do Senhor e nós estamos como dispersos. É o dia a dia, é o trabalho, é a fadiga, e ali nós vamos empurrando e vamos ficando cada vez mais dispersos. Mas que nós possamos nos alertar mais, que nós possamos buscar mais. Porque se nós estivermos preparados, nós vamos poder fazer tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Tudo aquilo que Ele nos deu, né? Eu falo para os meninos lá em casa, nós não podemos ser covardes, porque os covardes, eles não herdarão o reino de Deus. Eles não vão. Eles vão ficar. Nós temos que usar da ousadia que Deus ele já nos entregou. Deus ele já nos entregou uma ousadia. E essa ousadia nós temos que colocar em prática. Nós temos que crer. Jesus, eu creio. Senhor, a minha fé está pouca, mas aumenta a minha fé. Mas ainda assim eu creio, né? Porque Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um caroço de mostarda, você vai fazer grandes coisas. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocar de pé, né?